Então, o título da mensagem é A Revolução da Lealdade. Nós vamos meditar sobre isso hoje, tá, querido? Então, quem pode começar a ler? É a partir do versículo 10. 1 Coríntios 1, 10. Todas acharam? Pode ler, irmã. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Mônica, pode ler o próximo? Estou meio perdida aqui, pessoal. Você achou o 1 Coríntios? Achei. Capítulo 1? Está aqui 10. Isso, agora é o 11. Versículo 11. É o número pequeno, né? Versículo 11. Pois alguns membros da família de Cleo me informaram dos ressentimentos entre vocês, meus irmãos. Flávia? Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou Paulo, e Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Vamos parar aí agora, queridos. Aí vamos até Daniel capítulo 4. Isso aí já é Antigo Testamento. Você volta. Pode voltar com calma. A gente vai para Daniel capítulo 4. Se você achou Ezequiel, volta. Volta. Deixa eu ver aqui. Se você achou Ezequiel, vai para frente. Eu falei ao contrário, né? Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Está aí nessa sequência. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Se você achou Joel, Amós ou Obadias, você vai voltando, você vai chegar em Daniel. Tá? Se você achou Ezequiel, vai para frente, que o livro seguinte é Daniel, tá? Então, capítulo 4. Ana pode começar a ler, aí eu vi. Tá. Todas acharam? Não, calma. Nós vamos ler 4 a partir do versículo 4. Tá. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Pode, né? Mônica? Deixa. Achou? Deixa. Uhum. Pode ler. Joaquim, o rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra Babilônia alguns dos seus utensílios sagrados do templo de Deus. Não é esse, não. É capítulo 4, aí o versículo agora está no 5. Agora achei, capítulo 4. 4, versículo 5, Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizavam. Por isso expedi um decreto, para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Ana? Até o 9, por enquanto. Eu disse,
Beltesazar, chefe dos magos, sei que é o Espírito dos Santos que está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe meu sonho, interprete-o para mim. Agora pula, vamos para o 18, aí nesse mesmo capítulo, é só ir adiante até o 18. Versículo É o versículo 18. Quem vai aqui? É Mônica. Beltesazar, esse foi o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora diga-me o que ele significa, pois nenhum dos sábios do meu rei não foi capaz de interpretá-los, mas você pode fazê-lo, pois o Espírito do Santo Deus está em você. Vai em frente. Flávia. Então Daniel, cujo nome é Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Agora Falou pula. Ela não terminou. Termina, querida, desculpa, eu interrompi. Pode terminar. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar não tinha visto o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho como em ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. Agora pula para o 24. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás como os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Esse é o 26? É, para continuar? É, só até o 26 por enquanto. Ana, lê o 26, por favor. Ok. A ordem para deixar o topo da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Agora pula para o 34, versículo, né? Só pula na vez da Mônica. Tá caindo na Mônica. Tá logo aí embaixo. Passando esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu, minha sanidade voltou. Louvei e adorei Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações. Flávia. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazeis? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Vamos parar por aí, minhas amadas irmãs. Hoje eu posso falar minhas amadas irmãs, né? Só tem mulheres. Glória a Deus por isso, mulheres servas do Senhor. Então, minhas amadas irmãs, nós estamos aqui diante de 2 passagens. Ô, querido, graças a Deus, o Clube do Bolinha hoje ainda tem 2 integrantes. Ô, glória. Chegou um irmão aí. Valeu, dá um apoio aí, Rosane. Glória a Deus. Então, meus amados, nós estamos aqui diante de 2 episódios, né, que nos fazem refletir sobre a lealdade. Primeiro, lembrando aí, o título é A Revolução da Lealdade, né? Então, a lealdade, ela é uma expressão da cultura da honra, né? E nós que cremos em Deus, por isso que são os ditos crentes, né? Que crente é o que crê em Deus, né? Nós que cremos em Deus,
somos crentes e o mundo... ali vai um cristão, um crente, né? Então nós precisamos exaltar a cultura da honra, né? Porque onde há honra, as pessoas elas veem que tem um sabor diferente naquele convívio, no grupo de pessoas. E esse sabor diferente, nós somos chamados a ser o sal da terra. Também somos como se fosse, né, o reino de Deus, ele é como o fermento, né, que ele é colocado assim, ele faz tudo crescer em favor da vontade de Deus. Assim devemos ser nós com relação à cultura da honra. E uma expressão da cultura da honra é o quê? A lealdade. E a Bíblia chega a dizer que nós devemos honrar, né? Para dar honra a quem merece honra. Em Romanos 13, 7 você pode ver isso. Deus mesmo colocando na sua palavra, a quem honra, honra. Ou seja, a gente tem que honrar. E uma das expressões, como eu falei, da honra é a lealdade. E nós vemos aí, nós meditamos aí em duas passagens, irmãos, onde nós observamos como se deve fazer na última e como não se deve fazer, que foi a primeira. Né? Em 1 Coríntios 1, a gente estava lendo ali, quando Paulo ele estava advertindo os irmãos, porque eles estavam entrando por um caminho de uma pseudo-lealdade, de uma lealdade aparente, mas uma falsa lealdade, na realidade uma coisa carnal, onde cada um deles estava dizendo, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Cristo, não sou de ninguém, eu sou de Cristo. E havia ali já não somente discussões entre eles, mas começou a haver divisão entre os irmãos. Então a gente precisa ter um certo cuidado, né? Porque a gente realmente tem que dar honra, ser leal, mas que essa lealdade ela seja uma lealdade que agrada a Deus, né? E aí sim nós entramos aí numa passagem também de Daniel 4, onde nós observamos um homem de Deus, Daniel, que ele era uma pessoa extremamente usada por Deus, mas ele era uma pessoa que tinha uma virtude especial. Ele era um homem leal, leal a Deus e leal ao seu rei. Então nós vemos aí que Daniel, ele tinha tudo para de repente entrar num caminho de ficar triste, de retroceder, de ficar até questionando Deus. Por quê? Porque Daniel ele tinha sido levado cativo da terra, né, de Israel, lá, daquela região, Judá, e foi levado cativo para a Babilônia. Irmãos, ele chegou num reino que esse reino ele era tão pesado, tão assim, vamos dizer, tenebroso espiritualmente falando, que até hoje, quando se fala assim, esse lugar é uma Babilônia, essa cidade está uma Babilônia, você sabe que aquilo ali está uma coisa pervertida, não é? Quando alguém fala assim. Porque de fato a Babilônia era, e olha, na Babilônia tinha um rei que chamava Nabucodonosor, que o rei, irmãos, não era fácil. Pra vocês terem uma ideia, só para lembrar, né? Esse rei, ele pegou, ele quando tinha algum desafeto, ele mandava, e essa pessoa desagradava ele lançava numa fornalha de fogo e ficava lá de cima olhando a pessoa queimar. Quando você lembra daquela história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha de fogo, o rei era esse aí, o Nabucodonosor. Né? Então, ele tinha essa prática, e ele era uma pessoa que tinha um domínio muito grande ali, o reino dele era muito forte, poderoso, né? Invadia muitos povos, e ele tinha diversos deuses, mas ele mesmo se via como um deus. Ele chegou a fazer uma estátua enorme de ouro para si mesmo, estátua pessoal, e determinava que os povos que estavam ali naquela região, quando tocassem ali os instrumentos, se curvassem diante da estátua dele mesmo. Vocês veem como é que estava o coraçãozinho desse homem chamado Nabucodonosor. Chegava a assar os outros no fogo e ficar olhando. Chegava a fazer uma estátua de ouro de si mesmo. Imagina como é que ele era. Mas esse homem, meus amados irmãos, ele tinha no seu reino um jovem chamado Daniel, que ele era leal a Deus. Ele era leal também no seu trato com aquele rei. E aí nós lemos algumas partes, e eu convido os amados irmãos a lerem Daniel capítulo 4 novamente depois, porque você viu como é extenso, né? A gente foi pulando, porque senão não dá tempo aqui.
Mas é uma história bíblica tremenda. E eu creio que Deus vai falar muito ao coração dos irmãos quando vocês fizerem essa releitura. Não deixe de fazer. Peço a você para fazer, porque vai ser para bênção na sua vida. Então, eu gostaria, diante disso, contar um testemunho para os irmãos. Certa vez, de continuar na mensagem, eu estava no meu trabalho e havia ali um chefe dentro daquele trabalho que estava se despedindo. E juntaram um auditório relativamente grande de onde eu trabalho lá, dá muita gente, né? Tava cheio nesse dia. E ele se despedindo, né? Tem aqueles momentos de agradecimento, a pessoa fala algumas palavras legais, e de repente ele falou assim, eu queria em especial falar do meu assistente fulano. Esse homem, para mim, ele me serviu de tal maneira, não me lembro exatamente as palavras, mas esse trecho eu lembro. Ele falou assim, que ele era para mim como se fosse um anjo. Irmãos, eu ali na minha cadeira, eu glorifiquei, eu assistindo, né? Eu glorificando a Deus no meu coração, irmãos. Porque aquele homem que não era de Jesus ainda, né? Até hoje ele não se converteu, ele ouve, é uma pessoa que ouve quando você fala de Deus, né, para ele, esse chefe, né? Agora ele está mais próximo novamente. Ele foi para outro lugar à época. Ele voltou. Mas aí ele ouve a palavra de Deus, mas ele até hoje não se converteu mesmo, né? E mesmo ele não convertido, ele olhando para essa pessoa, o trato dela, a lealdade dela, para ele era como se fosse um anjo na vida dele, aquela pessoa. Só que eu fiquei tão feliz ali, irmão, sabe por quê? Porque eu conheço aquela pessoa que ele estava elogiando, é um pastor que eu conheço. Ele fora do ambiente de trabalho, obviamente, ele tem um ministério pastoral. Não sei se ele sabia disso ao falar dessa pessoa ou não, né? Mas eu fiquei muito feliz, irmãos, porque a gente vê tanto religioso dando mau testemunho, né, irmãos? Tanta coisa triste aí, porque a pessoa, ela aceitou uma religião, ela não aceitou Jesus. Ela se agarrou numa religião, mas ela não deixou Deus transformá-la de dentro para fora. Por isso que essas coisas acontecem. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é que Daniel, ele estava numa situação muito desfavorável. Muito desfavorável. Por quê? Porque ele era uma pessoa que cultuava um Deus vivo, um Deus único e verdadeiro, como nós. E o que acontece? Ele foi levado para um povo que era um povo idólatra ao máximo, irmãos. Para você ver, como já falei, até o rei se achava, né? Então, irmãos, além disso, ele tinha os companheiros de trabalho dele, nós lemos aí, né? Eram adivinhos, magos, astrólogos. Então eram os feiticeiros da época, irmãos. Eram as pessoas ligadas a outras crendices, a outras coisas. Ele tinha que trabalhar com essas pessoas. Quando o rei mandou chamar todos os sábios, mandou vir essa turma e o Daniel. Quer dizer, eles eram considerados pelo rei do mesmo ofício, irmão. Sabe, lá de repente o gabinete dele, o pastor comentou sobre isso, Josué, né? De repente, o pastor André que pregou no último domingo essa mensagem. De repente, o gabinete dele era junto com um camarada ali que era de outra coisa maluca, lá, imagina, né? E ele tinha que conviver. Mas mesmo assim, ele permaneceu leal a Deus. E leal ao rei, ele, na sua lealdade, ele demonstrou isso através do seu trato, mesmo quando o rei, e olha que era uma pessoa muito difícil esse rei, meus irmãos, como eu já falei, mas esse pesadelo que ele teve, que a Bíblia diz que ele teve um sonho, né? Essa coisa que ele sonhou, mexeu tanto com ele que ele mandou chamar todos o que ele chamava de sábios, né? Para tentar interpretar o sonho que ele teve. E nessa veio Daniel. E nós vimos, irmãos, que ao contrário daquele de 1 aos Coríntios, onde nós vimos lá que eles estavam ali seguindo uma falsa lealdade, né? Daniel, ele permanecia na verdadeira lealdade a que Deus quer que a gente caminhe. Em meio a tantas dificuldades, Daniel se manteve fiel, leal. E eu gostaria também de lembrar que Daniel, ele chegou ali, ele foi colocado numa situação muito difícil, irmãos. Porque quando ele interpretou o sonho do rei, ele sabia o que ia acontecer com o rei. E naquele momento, nós lemos, né? Ele ficou atônito, 1 hora, ele ficou parado, paralisado.
até o momento em que ele foi e falou com o rei a sentença, né, que estava para vir sobre o rei. Aquele rei ia passar dele o reino, ele ia sair, ele ia ser destronado, irmão. Imagina você chegar para um rei desse e falar assim: o senhor será destronado, o senhor será tirado daí e vai viver igual um bicho no mato, comendo igual capim, igual boi. Mas você percebeu a lealdade, a sabedoria do alto que veio sobre Daniel? A maneira que ele tratou com o rei? Ele deu uma notícia dessa, terrível, vamos dizer assim, mas de uma maneira tão sábia, irmãos, que o rei quase disse obrigado para ele. Quase que o rei agradece. E tudo se cumpriu, irmãos. Se cumpriu. E depois nós observamos aí que Daniel revelou esse significado para o sonho, né? E ele se mantendo leal, o rei guardou no coração. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela se mantém leal, ela pode achar que aquele ministério dela não tem, vamos dizer, uma relevância tão importante. Um ministério do nosso Deus é um ministério de poder. Sim, é um ministério que leva a oração, que leva ali a palavra de Deus, que transforma, que impõe as mãos sobre aquele que está cativo, oprimido, enfermo, e ele é curado, é liberto, e glória a Deus por isso, amém. Mas nós não podemos esquecer que nós também fomos chamados, além de levar o evangelho, para ser o sal dessa terra, irmãos, a luz do mundo. Para onde a gente chegar, a gente levar o reino de Deus, que ele é como se fosse um fermento, como já foi falado. E Daniel estava ali fazendo isso naquele reino. Daniel ali naquele momento, ele era um ministro de Deus, para que um homem que estava completamente fora da vontade de Deus, no sentido assim das práticas dele, se tornasse um homem reverente a Deus. E se você observar o final onde nós lemos, Nabucodonosor, depois, né, ele, ao final de tudo isso que ele passou, do tempo inclusive que Daniel falou, voltou a ele a sanidade e ele voltou a ser rei. Porque realmente ele foi para o mato, ficou lá igual bicho, no orvalho, entendeu? Comendo erva igual um boi, e não tinha mais condições de reinar. Ele ficou igual um bicho, ninguém queria saber, ele ficou lá para o mato lá. Mas depois, quando ele deu glória a Deus, voltou o entendimento dele. E quando voltou o entendimento dele, o pessoal colocou ele de volta no trono. E quando ele voltou para o trono, ele voltou transformado. É assim que Deus quer fazer na vida de muita gente. Fazer a gente estar no trono, mas com Jesus no trono. E Nabucodonosor, ele teve, através do ministério de Daniel, essa oportunidade. E eu queria que você relevasse isso que está sendo dito, porque se você observar Daniel capítulo 4, não é um texto qualquer. Daniel capítulo 4 é o testemunho do próprio Nabucodonosor. Se você ler desde o início, você vai perceber quem foi que escreveu esse testemunho. Essa narrativa está em primeira pessoa e Nabucodonosor está dizendo eu. Você vai ler o final do capítulo, você vai falar, um homem de Deus escreveu isso aqui. Deus transformou aquele coração através do seu poder, claro, porque o poder operou, Nabucodonosor virou um bicho e tal, precisou ter um baque na vida para ele, né, despertar. Teve o poder de Deus também, mas o ministério de lealdade estava ali do lado dele. Em momento algum Daniel falou, rei, bem que eu te avisei tantas vezes, agora o senhor vai receber um castigo, e bem feito, alguma coisa parecida com isso, nada disso. Ele se manteve como ele era reconhecido por Nabucodonosor, um homem que tinha o Espírito Santo. Nabucodonosor não sabia se referir bem a ele, falava ele tem o Espírito dos deuses santos, olha aí. Mas ele já tinha percebido que Daniel era santo, que ele tinha o Espírito dos deuses santos, e que ele tinha o Espírito Santo nele, só que ele não sabia pronunciar isso, porque ele só sabia falar em deuses, era o jeito dele falar. E esse homem foi transformado pelo poder de Deus e pelo ministério de ser a luz do mundo, o sal da terra. Amém, meus queridos irmãos? Glória a Deus. Amém. Não deixem de ler e constatem que foi Nabucodonosor que escreveu de cima a baixo tudo que nós lemos. E as coisas que nós não lemos também. Tá bom, querido? Deus abençoe, então. Vamos meditar em algumas perguntinhas aqui, querido?
Quer que eu faça? Pode fazer. Para responder a primeira pergunta, eu vou ler aqui rapidinho aqueles 3 versículos que a gente leu em 1 Coríntios no capítulo 1, tá? Só para relembrar a palavra, Isso, tá boa bom? ideia. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Então a pergunta é, no nosso texto de 1 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 10 a 12, que eu acabei de ler, qual era o problema que a igreja estava enfrentando? Para ser leal a um, eu tenho que desprezar o outro? O que vocês acham? Não, é a divisão, né? E aí fala todo o tempo que tinha escola, apóstolo, tinha pessoas, né? Eu acho que é mais ou menos o que a gente vive hoje, né? Os cristãos da Batista, os cristãos da Assembleia, os cristãos da Católica, Apostólica Romana, a gente... E cada um, às vezes, quer lutar pelo que se acha mais correto dentro da religião e esquece que todos nós somos irmãos em Cristo, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É bem por aí. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu acho assim, aqui que a Bárbara colocou, eu acho que a divisão vai fazer bem a ninguém. A divisão, tudo que se divide, não vai sair perfeito, né? Nesse sentido. Acho que se traz de volta, para que se reflita que está se dividindo, é para entender que a gente está por um Deus só, né? Então, assim, o amor, a unidade que devia ter entre um, agora tinha que ser deixada de lado, né? O propósito era muito maior. Amém. É verdade. Boa. Na realidade, né, a gente fica discordando uns dos outros, mas a verdade é uma só, e ela vem de Deus, não vem de mim, do Ricardo ou do pastor, não vem de ninguém, vem de Deus, do Espírito Santo, né? Então, se a gente ouvir o que ele fala, a gente vai estar andando na verdade, vai estar andando em união, né? Amém. Vamos para a segunda? Lendo Coríntios 3, 21, 23. Essa a gente não leu, né? Vamos Pode ler, ler. então. São só 3, né? Coríntios 3, 21 a 23. Eu vou ler, tá, amados? Amém. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo de Deus. Amém. Tudo é nosso. Glória a Deus. Tudo é nosso. Então a pergunta é, lendo 1 Coríntios 3, 21 a 23, aprendemos porque não devemos nos gloriar em homens e promover divisões. Por que é assim? Qual a razão de não nos gloriarmos em homens? Como entender esse mistério? São várias perguntas numa só, né? Vamos uma de cada vez. Por que vocês acham que acontece isso? Eu acho que porque o homem é pecador igual a gente, né? Eu acho que o homem pode ser falho igual nós somos. E olha como falha, né? Meu Deus. Né? Os pastores, padres, né? É. Né? Então imagina eu, né?
pastor fielmente, e aí eu vejo aquele pastor fazendo alguma coisa de desagrado, eu não posso seguir ao homem, né? Isso. Porque ele é falho também. Eu acho que a gente tem que estar certo na palavra de Deus, firme ali na fé. Amém. Né? Amém. Eu acho que por isso que ele diz que a gente não tem que confiar em Deus. Eu acho que tem o bicho da idolatria também, não? É. E aí você come alguns muitos de está idolatrando alguém, mais de alguém, ou e não é isso que você deseja, né? Essa idolatria é um ser humano que você acabou de concluir que é falho também, né? Com certeza. Agora, é importante, irmãos, por isso que o Espírito Santo é tão importante para nós. Porque o Espírito Santo ele nos deixa equilibradinhos ali no fiel da balança. Né? Nem exageramos de ficar colocando a nossa confiança no homem e nem exageramos também de não ouvir os profetas de Deus. Né? O Espírito Santo ele nos dá um ouvido porque Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando a gente está sendo dirigido pelo Espírito Santo, a gente tem condições de obter de Deus um filtro. E Deus mostra, isso aí não está consoante a minha palavra. E a gente, já fica alerta. Mas a palavra de Deus, a gente tem que ter isso em mente também, que diz assim, na mente de Cristo, né? Diz assim: crede nos vossos profetas e prosperareis. Então, assim, a gente também não pode, por conta até dos escândalos, essas coisas que acontecem, também bloquear de tal forma de achar que todo mundo é Judas. Não tem mais Pedro, não tem mais Paulo, não tem, entendeu? Nem todo mundo é Judas, nem todo mundo tem outros nomezinhos aí, mas não vem ao caso, né? O que a gente precisa entender é que a gente precisa estar dirigido pelo Espírito, porque ele mostra: olha, esse aqui é um servo meu. Ouça ele, porque realmente ele faz a minha vontade. E ele mostra, irmãos. Você quer que Deus te mostre uma coisa? Pede ele para te mostrar. Ele vai te mostrar, irmão. De um jeito ou de outro. Nem que ele faça aparecer na força, mas ele faz. Aquela coisa aflora. Tem uma palavra aqui em João, capítulo 16, que fala sobre isso que o Ricardo acabou de dizer. 16, versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer. Isso é Jesus falando. Mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Glória a Deus. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Amém. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo é que nos guia na verdade, né? É ele que a gente deve ouvir. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Ana hoje está quietinha. Está só meditando. Isso, né? Hã? Já falei muito no início. Não, Fica à mas vontade. pode falar. Nunca é demais. Vou fazer a terceira pergunta, então. Um grande exemplo de lealdade vem da vida de Daniel. Leia Daniel 4,19. Vou ler aqui Daniel 4,19. Aqui. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o teu significado somente aos teus adversários. Então a pergunta é: veja como este homem se manteve fiel ao pior líder que existiu na história.
Você consegue imaginar como foi para Daniel ter que ministrar o rei Nabucodonosor? Teve que servi-lo, né? Não só ali, né? Eu vou falar de uma maneira mais prática. Imagina o pior traficante do Rio de Janeiro. Imagina você ter que chegar para ele e falar assim: olha, vai acontecer isso, você vai viver igual um cão, igual um animal, você vai perder tudo que você tem. Imagina você ter que falar isso para ele. Corria risco. Pois é. As últimas palavras. Com certeza. Você não vai ficar vivo para ver isso. Imagina então, só que quando a gente vai fazer uma obra dessas, porque Deus te enviou para fazer, não é isso que acontece, né? O que aconteceu foi o oposto, né? O rei Nabucodonosor sofreu, mas aprendeu a engrandecer o nome do Senhor, a ter humildade, porque ele adorava a si mesmo, fazia estátua dele mesmo. E Daniel, ele já tinha percebido, irmãos, ele tinha um entendimento pelo trato dele, pela lealdade dele, que ele estava ali pela vontade de Deus. Que Deus havia permitido tudo aquilo para ele estar ali e fazer a obra. E ele se manteve fiel ali. Primeiro eu digo a Deus, porque ele não recuou. Ele falou, ele interpretou. Agora, ele manteve-se ali um tempo atônito por conta disso que a Thaís falou, né? Imagina dar uma notícia dessa, ele devia estar ali em espírito, em oração. Meu Deus, o que é que eu falo para esse homem agora? Ele devia estar pedindo para Deus livrar ele de ter que falar isso. Como é que eu falo isso para ele, né? Ele deve ter passado aquele tempo em uma meditação interna com Deus ali. E Deus deu a ele sabedoria. Deus, tipo assim, o Senhor me trouxe até aqui, mas como é que eu faço isso? Eu vou falar isso tudo na... Como é que eu vou falar isso para ele? E pedindo mesmo socorro a Deus para ele. Sabia que ele não ia poder fugir, mas se colocando diante de Deus. Agora, Deus só vai ter que vir aqui me socorrer para eu poder fazer isso. Tranquilizar o coração dele, trabalhar no coração dele e me dar palavras sábias. A gente possa se entender aqui. Para que ninguém saia morto dessa sala. Aconteceu uma coisa parecida comigo, não dessa gravidade, dessa magnitude, né? Mas no caso o sonho fui eu que tive. Deus me deu um sonho para eu revelar para uma pessoa e realmente era caso de morte. A pessoa que estava internada ia morrer e Deus pediu para eu falar isso para essa pessoa, só que era como uma promessa, dizendo que essa pessoa ia ser salva, sabe? Ela ia para o céu, ela não ia para o inferno como a família estava com medo dele ir. Então era uma palavra de promessa e eu fiquei meio assim também, igual Daniel, para falar, porque eu mal conhecia a pessoa, né? Conhecia há pouco tempo. E realmente a resposta não foi legal. Aconteceu tudo o que eu falei que ia acontecer, mas... a família não recebeu bem, não. Eu sofri as consequências, mas foi para a honra de Deus, né? Para a glória de Deus. Se Ele manda, a gente tem que ir, não adianta. Sendo boa notícia ou uma coisa assim que a princípio parece ruim, mas para a pessoa foi uma coisa boa, né? Porque ele foi para o céu, então a gente tem que falar, não tem como escapar. Daniel falou, enfrentou. E o resultado foi uma bênção, né? Ele salvou uma vida. Glória a Deus. Queridos, como é lindo o ministério da lealdade. Inclusive, a nossa igreja está agora... O tema do ano é lealdade. Tendo em vista que a gente observa, né, uma carência de lealdade enorme. Como seria diferente tantas coisas, né? Se houvesse lealdade. Lealdade na família, lealdade nos negócios, lealdade até no ministério sacerdotal, né? Lealdade na vizinhança, no condomínio, numa reunião de condomínio. Tudo seria tão diferente se houvesse essa virtude tão forte nas pessoas, chamada lealdade na política, né?
nos poderes aí, né? Essa é mais difícil. Meus irmãos, como a lealdade, ela é, vamos dizer, como a pobreza de lealdade. Então a igreja, os pastores oraram e a temática do ano de 21 da nossa igreja é lealdade. Não é à toa que nós hoje meditamos sobre a lealdade com um texto tão poderoso. Aliás, dois, né? Um mostrando que isso é no Novo Testamento que estava acontecendo aquela divisão, aquela aparente lealdade, né? Divisão, problemas ali, contendas. E o outro, um texto do Antigo Testamento, mas que mostra assim, uma riqueza de lealdade a Deus e também aquele que serve, né? Lembrando da palavra de Deus que eu falei, né? Você pode meditar depois lá, Romanos 13:7, que diz: a quem honra, honra. Então, se você, Deus colocar no seu coração que uma pessoa, né, ela merece ser honrada, honre essa pessoa. E a última pergunta é sobre isso que o Ricardo está falando, né? Você está disposto a ser leal e colher frutos de lealdade este ano? Sim, com certeza. Amém. Glória a Deus. Os leais da Bíblia, irmãos. Primeiro que eles já têm o nome deles escrito na Bíblia. Olha quantos séculos aí sendo, né? Sendo novamente enaltecido o nome desses homens de Deus, né? Isso aí já é uma bênção, não tem nem como descrever uma bênção dessa. Mas além disso, eles estão no céu, irmãos. Então, que ainda é maior do que isso. Então, quem semeia lealdade, colhe o quê? Lealdade. Tá? Não olhe para as circunstâncias, que o agricultor ele planta para colher lá na frente. Às vezes vem uma geada, às vezes vem uma situação que ele tem que jogar um produto ali e tal, fazer umas análises, lutar mais um pouco, mas lá na frente ele vai colher. Se Deus, né, estiver abençoando. Porque se Deus também não abençoar, não adianta. A gente colhe o que planta, né, amados? Mas se plantar lealdade, tiver Deus na coisa, se for a lealdade de Deus, você vai colher muita lealdade. Amém, queridos? Amém. Então eu queria convidar os amados para a gente fazer uma oração especial, para a gente começar esse ano já decolando aí, né? Eu louvo a Deus pela presença de cada um de vocês presentes, porque não foi à toa vocês estarem aqui, né? Vocês se esforçaram e tudo, né? Outros não puderam, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida de vocês e a família, porque vocês estão se ligando com Deus logo na primeira célula do ano, e Deus, ele vê cada detalhe, que ele é fiel. E você está sendo leal, né? Em buscar a Deus. Já começou bem com a lealdade. Glória a Deus. Oremos então, meus amados irmãos. Eu gostaria de pedir à irmã Ana para primeiro fazer a oração de agradecimento, né? Dessa palavra de Deus que nós nos alimentamos hoje. E depois eu continuo orando relativo à lealdade em si. Peço à irmã Ana para orar. Aí depois a gente faz os pedidos na sequência. Depois. Amém. Vamos orar então. Santo Deus Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, por tu seres nosso Deus, nosso Amém, Pai, Aleluia. aquele de quem nós podemos entrar na sua presença a qualquer hora. Te somos muitíssimos gratos, Senhor, Amém, pelo teu amor Senhor. por nós, meu Glória Pai. a Deus. Muito Aleluia. obrigada. Agradecemos por essa palavra de hoje, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor grave ela em nossos corações, Amém, Senhor. Aleluia. Que nós Amém. possamos ser, Senhor, em primeiro lugar, leais a Ti, Senhor. Amém, meu Deus. Leais aos nossos, Senhor. Leais até aqueles que nós não devemos nada, Pai, mas Amém, a lealdade seja plantada em nosso coração, Senhor, para que nós possamos ter um caráter parecido com o Teu, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos ser sal do mundo, Senhor, luz da terra, Senhor, onde nós possamos colocar os nossos pés, que nós possamos estar levando, Senhor, conosco, Senhor, que o Teu rosto brilhe sobre o nosso rosto, Senhor, que nós possamos esbanjar do Teu amor, Senhor, nesse mundo tão carente de Ti, Senhor. E muito obrigada por essa palavra, porque essa palavra nos direciona, Senhor, a algo que nos leva a muitos lugares. Glória a Porque a Deus. lealdade é uma questão de caráter, Senhor. E esse caráter leal, ele é um caráter amoroso, ele é um caráter de dignidade, ele é um caráter de brilho, ele é um caráter que faz com que a gente seja tomado como pessoas diferentes, Senhor. Glória E nós a só Deus. podemos ser diferentes em Ti, Senhor. Te agradecemos muito, Senhor, por começar o ano numa palavra tão poderosa, Senhor, numa Glória a palavra Deus. Senhor. tão Glórias a direta, Ti. Senhor, numa palavra
que pode formar-nos outra vez, Senhor. Glória a Deus, Amém. amém. Contigo, diante de Ti, Senhor. Então, que esse começo desse ano, Senhor, que é só uma cronologia, mas possa ser um recomeço para nós, Senhor, como os Teus servos, Senhor, como seres humanos, como pessoas que somos, Senhor, na Amém, nossa Senhor. casa, na nossa igreja, onde quer que nós estejamos, Senhor, que nós possamos espalhar, Senhor, o Teu caráter e que nós Amém. comecemos com a lealdade, Pai. Amém, Em nome de Pai. Jesus, Senhor, abençoa essa noite, abençoa o nosso fim de semana, Amém, Amém, Senhor. abençoa aleluia. todas as Em nome de pessoas que Jesus. estão aqui, Senhor, presente, Amém, ouvindo Senhor. de Ti. Abençoa também aquelas que não puderam chegar, Senhor, por algum Amém, motivo. Senhor. Tu possas estar cuidando dos nossos irmãos, Senhor, onde quer que Amém, eles Pai estejam, amado. protegendo, guardando suas vidas e de suas famílias, Pai. É no nome de Jesus que nós te pedimos, gratos, porque conhecemos o Teu amor e a Tua fidelidade. Amém, Em nome Senhor. de Jesus, amém. Amém, amém. Meus Glória a amados Deus. irmãos, só unindo a fé com a irmã Ana e os irmãos, eu peço que os irmãos que querem essa vida diferenciada, né, no Senhor, em lealdade, orem comigo dizendo assim para Ele: meu Deus e meu Pai, Meu Deus, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Em nome de Jesus. em nome de Jesus, me ajuda com o Espírito Santo, Me ajuda com o Espírito me Santo. ajuda com o Espírito Santo, que eu cresça em lealdade, Que eu cresça em lealdade. que eu cresça em lealdade, de tal forma De tal forma de tal forma que no invisível que no invisível que no invisível eu seja leal ao Senhor Jesus eu seja leal ao Senhor Jesus. esteja leal ao Senhor Jesus. e que isso se manifeste Que isso se Que manifeste se manifeste no visível no visível. por causa do meu amor ao Senhor. Por causa do meu amor ao por Senhor. causa do meu amor ao Senhor. Me ajuda Me ajuda. Me ajuda que este ano Que este ano que este ano seja um diferencial seja um diferencial seja um diferencial para toda a eternidade. para toda a eternidade. para toda a eternidade. Em nome de Em nome Jesus, de Jesus. Em nome de Jesus, na minha vida. Na minha vida. na minha vida. Amém. Amém. Glória a Deus, meus Glória queridos. a Deus. Glória a Deus. Pedidos de oração, hein, queridos? Já temos aí o José, né? Já cabeçando aqui, para a gente pedir a restauração do marido da irmã Mônica. Restauração completa e rápida. Amém. Cara, eu estou pedindo para a gente pensar essa comissão do novo ano, né? E que esse novo ano que seja esse significado de bem, saúde, prosperidade, nossas vidas pessoais, trabalho, familiar, para todas as nossas famílias aqui da célula, que estão presentes, que não estão, nossos amigos, enfim, nós possamos receber essa bênção de 2021. Amém. Amém. Deu para anotar o dele? Eu quero pedir a Deus, vocês orem por mim, por restituição, Restituição. restauração da minha vida e da minha família. Amém. Amém. Restauração. E além disso, Restituição. para que Deus possa trabalhar na vida de todos nós, né? Esse ano passou por viver um ano, cada um teve as suas dificuldades. Também tivemos a glória de Deus, estamos todos aqui, né? Alguns passaram por crise, mas ficaram curados, outros não tiveram e nós continuamos aqui. Amém. Mas para que Deus continue nos guardando disso, né? Porque nós ainda estamos expostos a isso. Agora saiu aí a vacina brasileira, que parece que é uma das melhores, que é o Chintã, que Deus possa trazer cura à nossa nação também, para que a gente possa florescer como nação também, né? Amém. Tem duas, Ana. Amém. Irmã Mônica quer... Que está em alta. Ah, sim. Irmã Mônica quer pedir mais alguma coisa além da restauração, né, do José e que seja rápida, né? Amém.
Não tá dando para ouvir. orar. Eles ficam bravos, Jesus. Não Tá deu, ruim, Mônica. Tá ruim a internet. tá falhando, irmão. Não dá para ouvir não, tem que chegar mais perto. Não, só mesmo uma oração para ele mesmo, para a cura dele. Tá bom, Tá querido, bom. tá Para bom. toda a sua família, Mônica, para Amém. Deus também sustentar a Marília, porque vocês também têm que estar fortes para ajudar o Zé nessa luta aí, que eu sei que vocês vão ser vencedores. Amém. Amém. Fortalecer a Mônica e a família. Amém. Vamos pedir. Eu quero pedir a Deus que nos alivie. Alivie de sobrecargas emocionais, alivie de trabalho, alivie de problemas em geral e principalmente alívio de Covid. Amém. Quero pedir pela minha família sempre, né? Quero pedir que a minha família, quando eu digo minha família, tá? Meu marido, minhas filhas, minha mãe, meu pai. Quero que minha família, esse ano de 2021, mais próxima de Deus, conheça verdadeiramente o poder do nosso Deus, como Ele Amém. restaura e modifica nossas vidas. Amém. Quero pedir pelo meu trabalho, né, um ano novo, um ano de novas expectativas e que tudo dê certo e que a gente consiga alcançar várias famílias e ajudar várias famílias. Amém. Glória a Deus. Como é que tá a dona Solange, Flávia? Bem, Tá bem? mesma coisa, né, Thaís? Assim, aqui em Praia Seca ela ainda fica um pouco melhor. Uhum. Tá com a gente, e aí a gente vai na lagoa, vai na piscina, né? Aí planta, colhe, mas ainda muito arredia, muito brigona, sabe? Uhum. Eu tenho contado muito com minha mãe. Ela que bebe todo dia, né? Todo dia é dia de beber cerveja. Eu tenho pensado muito nisso, tenho conversado muito com Deus a respeito disso. Né? Não que ela seja alcoólatra, longe disso, mas por necessidade. A Às vezes, felicidade está pela bebida. isso, Thaís, vou até brincar com você, não quero me estender muito por causa do horário de vocês, né? Esse feriado, né? Tanto o Natal como o Ano Novo, para mim foi muita crítica. Você vai rir. Eu vou chamar bastante, tá bom? Assim, bastante que eu digo, eu não vou ter cerveja, beber, misturar, né? Beber tudo. Sim. Esse ano, porque não vi uma coisa de dentro que eu não quero beber. Não quero Graças beber. a Deus, glória a Deus, que benção. Nós passamos por isso, Flávio. Nós, eu e Ricardo. A gente perde a vontade. Não tô com vontade de beber. mas todo mundo crê. Ela, né? Virou crente. Ai, agora é irmão. Aí você fala, glória a Deus. Crente é que Glória a é Deus. salvo. Já começou a dar o testemunho aí. Aí, assim, aqui assim, pra não, né? Você não vai ficar na mesma com o pessoal, né? Aí eu comprei essa cerveja zero, né? Eu não quero, não vou ficar junto com você, não vou beber, mas vou beber cerveja zero. Não quero álcool, tá bom? Comprou cerveja sem álcool. Comprou cerveja. Eca! Não quer É ruim também. cerveja. Comprou a sua. E todo mundo ficando, porque eu não queria beber álcool, sabe? Então, veio um casal de amigos nossos lá da igreja, né? Então, assim, para beber vinho, ele Ano passado bebe. eu vi 8 garrafas de vinho com ela. Com ela, né? No feriado. E aí eles vieram, então, quer dizer, aí eles que falaram, ele agora é crente, ele agora é irmão. Ô, glória. É complicado, tá? Mas isso daí, irmãos, é um. Isso é um processo. Quando eles começarem a ver a mudança boa no Flávio, eles vão olhar para ele como exemplo. Não vão mais criticar.
Ainda mais quando a gente responde com amor, sabe? Essas críticas, ou às vezes até uma zombaria, né? Mas quando a gente responde com amor, eles se quebram todos. A gente passou por isso, a minha família pegou no meu pé. Eu parei de ir em boate, parei de beber, parei de me vestir mal, comecei a me vestir mais comportada. Eles pegaram no meu pé, mas passou logo, começaram a respeitar, sabe? Porque viram que eu me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa mais tranquila, mais que ama mais, que se preocupa mais com eles. Então, vai passar. E essa transformação é linda de ver, porque o irmão, o irmão teve aquele período que nós oramos juntos, né, irmão? E glória a Deus que o irmão tomou aquela posição. É isso que o irmão está passando, esclarecendo assim, não é à toa, irmão. É porque o irmão realmente tomou uma posição com Cristo, e como foi falado ao longo da mensagem, Deus está transformando de dentro para fora. Não é mais aquela pessoa que ela se retrai porque ela não quer aparentar. Tipo aquela pessoa que ela está viciada ainda, ela é oprimida, mas ela fica naquela luta. Estou tantos dias sem consumir o que eu era dominado. E ela fica naquela luta constante. Já o liberto, não. Aquele que foi transformado, não. Ele pode ir no meio daqueles que são viciados da mesma coisa que ele era, e ele vai lá sem ter aquela situação de entender assim, não, se eu for lá eu vou cair. Não, ele está liberto mesmo. Ele vai lá levar o evangelho. Então só o poder de Deus pode fazer isso, irmão. Fazer uma pessoa que ela era escrava do maligno chegar no meio da luta ali, do maligno, de onde ele tem cativos, e tirar pessoas de lá. O poder de Deus. Então é muito importante, irmãos, a pessoa ela dá um passo de fé com Jesus. Né? Se você começou a ouvir a palavra e Deus está te chamando a um passo de fé a mais, aceite Jesus. Se Deus aceitar no sentido de confessar, tomar uma posição. Se Deus está te chamando para um batismo, o que ele fala, né? Se está te chamando para um batismo, se batize nas águas. Se Deus está te chamando para você buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, busque o Espírito Santo. Se Deus está te chamando para você receber um batismo de fogo e começar a ser usado por Deus aí tremendamente, busque o batismo de fogo, que só o batismo com o Espírito Santo e de fogo só Jesus batiza, está na palavra de Deus. Então há passos de fé que Deus está nos convidando a dar. E nós podemos buscar, porque Jesus prometeu: aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se lhe abre. Então está aí disponível, meus amados, que nós demos mais passos de fé. Amém, queridos? Amém. Vamos orar então pelos amados que estão nesse pedido de oração, né? Oremos então, meus amados. Já estender um pouquinho, eu vou orar diretamente aqui. E a gente depois faz um encerramento também para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, né? Oremos, meus amados. Ó Deus, Pai, nós te louvamos, unindo a nossa fé aqui em oração, pela tua magnificência, Pai. Nós te honramos em primeiro lugar, porque o Senhor é nosso Pai, amado, maravilhoso, e nós te amamos demais. A tua palavra diz: honra teu pai e tua mãe. Nós te honramos, ó Pai. Amém. Tu és nosso Deus maravilhoso, nosso Pai querido. Fique sempre conosco, ó Pai. Nós te amamos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz. Nós te amamos de todo jeito, porque o Senhor é maravilhoso e bom. Meu Deus, nós te apresentamos pedido de oração, meu Pai. Te apresentamos aí a situação do José, fez uma recente intervenção cirúrgica, Pai. Meu Deus, cura o José totalmente, Pai. Cura, meu Deus, e demonstra nessa família o teu poder. Nós te pedimos, Pai. Envia os teus anjos lá para restaurar a saúde dele, o corpo dele. E que ele tenha a restauração completa em nome de Jesus, Pai. E também rápida seja essa cura, essa restauração, Pai. Que os médicos até falem assim, mas ele recuperou tão rápido. Tem alguma coisa diferente aí. E seja mais um motivo de glorificar o seu nome, Pai. Porque o Senhor é Deus. Nós somos homens, Pai, mas nós confiamos no nome de Jesus, Pai, que é o nosso intercessor junto a Ti. E no nome dele, Pai, que pagou um preço na cruz, morreu, Pai, foi crucificado. E que a palavra de Deus, a Tua palavra diz lá, que verdadeiramente Ele tomou as nossas enfermidades, as nossas dores, Pai. E pelas Suas pisaduras, ao final desse mesmo versículo, fala:
fomos sarados, Pai. Nós cremos que nós fomos sarados, Pai. E nós temos esse direito na Tua palavra de pedir ao Senhor, de utilizar o nome de Jesus para dar uma ordem. Eu dou essa ordem para a Tua glória, que o corpo do José seja restaurado em nome de Jesus. Impondo pela fé as mãos aqui sobre o José, em nome de Jesus. Meu Pai, então nós pedimos também, meu Deus, pela família aí dos irmãos Flávio e Flávia. Amém, Senhor. Como o Flávio falou, que o ano novo, Pai, para todos da célula, né, e para a família deles, seja, meu Pai, de saúde, de paz, de prosperidade. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja segurança, Pai, para todas as famílias. Meu Deus, abençoa-nos, Pai, com o ensino, a direção, o consolo, a ajuda do Espírito Santo, Pai, todas as famílias. Meu Deus, coloca uma saudade santa no coração de cada um dos que não puderam estar hoje aqui. Que eles possam estar assim com um desejo de estar conosco. E aqueles que não puderam estar por algum embaraço, alguma dificuldade, abre os caminhos deles, Pai. E que a Tua bênção esteja sobre esses queridos, esses amados que não puderam estar presentes hoje. Meu Deus, pela vida da Ana e sua família, Pai. Meu Pai, eu te peço restauração. Ajuda, Pai. Abençoa para que haja restauração e que haja restituição, meu Deus. Restituição, nós te pedimos, porque o Senhor é Deus que restitui, Pai. Aliás, o Senhor é Deus que faz até a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. Meu Deus, eu te peço uma bênção especial na vida da Tua serva Ana e sua família, Pai. Que o Senhor levante essa família com restauração e restituição. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos também, como falou a Thaís, por alívio, Pai. Alívio. Tem muita gente oprimida, Pai. Seja sobrecarregado emocionalmente, como ela falou. Seja sobrecarregado com trabalho, ou com opressões, ou preocupado até de perder emprego, de fábricas fecharem, de comércio fecharem, meu Pai. Mas que haja alívio, meu Pai, para todos da célula, e não somente para os da célula, Pai. Alivia, meu Deus, o Brasil. Alivia, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Alivia também, meu Pai, dessa Covid, meu Deus. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, opera um milagre poderoso nessa nação, Pai. Onde há homens e mulheres de Deus clamando, pedindo. Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Opera um milagre poderoso, Pai. Que os números sejam ínfimos. Meu Deus, glorifica o Teu nome mais uma vez. Pai, nós te pedimos também, unindo a fé também com a irmã Flávia, Pai, pela família dela. Que a família dela seja mais próxima uns dos outros, Pai. Amém. E próximo de Deus. E que tenha um desejo, Pai, profundo de conhecer, uma curiosidade assim despertada pelo Senhor de conhecer a Deus. De conhecer os mistérios de Deus, conhecer a palavra de Deus. Coloca isso nos pequeninos também, nos filhos. Coloca isso, Pai, nos anciãos, em toda a família, em nome de Jesus. Meu Deus, demonstra a eles, Pai, que eles também queiram conhecer o Teu poder, o poder de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te pedimos pelo trabalho da irmã e também que, através desse trabalho, ela possa ajudar várias famílias, Pai, como ela colocou. Abençoa, Pai, para que isso se realize, meu Deus, em nome de Jesus. Que ela possa exercer esse amor, essa caridade aí, através do trabalho. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e fará por nós. Amém. E nós te louvamos por isso. E nós te louvamos porque te amamos também. Amém. Nós te louvamos, Pai, porque Jesus morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou e se ascendeu aos céus e está à direita do Senhor, Pai. E o Senhor enviou o Espírito Santo porque não nos queria órfãos. E nós podemos clamar, papai, Abba, Pai. Como é lindo isso. Meu Deus, nós estamos consolados, nós estamos amparados, nós estamos ensinados, guiados pelo Teu Espírito Santo. Amém. E eu te peço, continua, meu Pai, ensinando, guiando, conduzindo, Pai, os amados da nossa célula, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos amigos, Pai. Usa-nos como instrumentos para que sejam todos guiados pelo Teu Santo Espírito, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E quem crê do fundo do coração em Deus e crê no Filho de Deus também, Jesus, diga assim, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todas e todos. Ó, saudade. Ó, a gente vai ter que arrumar um jeito de se encontrar, gente. Não tá dando mais não, pra ficar longe não. Tô aguentando não. Tem que arrumar um jeito aí. Vão pensando aí num jeito aí e me fala. Hã? É seca. Praia Seca. Opa!
Tem que ver se todo mundo pode ir em Praia Seca. Praia Seca é quanto tempo daqui, do Rio? 2 horas? Pertinho. 2 horas, né, sem trânsito, né?